O capítulo 14 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Asa, rei de Judá, o próximo rei depois de Abias. Então, Salomão, houve a divisão, Jeroboão, reino do norte, e reino de Judá ficou com Roboão, filho de Salomão. Roboão, em seguida, veio Abias e agora o reinado de Asa, então rei de Judá. Abias descansou com os seus antepassados, o rei anterior, e foi sepultado na cidade de Davi, ou seja, Jerusalém. Seu filho Asa foi o seu sucessor e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova, retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos e grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maresa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e o seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças, e os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos, e em seguida voltaram para Jerusalém. Bom, então esse é o relato, sobre o reinado de Asa, rei de Judá. Eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e já fiz isso para os seguintes livros: de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e agora 1º Crônicas também, e agora estou no livro de 2º Crônicas. Também já fiz isso para Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 15 do segundo livro das Crônicas. Vídeo anterior, capítulo 13, que deixaria aqui no final, sobre o reinado de Asa. O capítulo 14 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Asa, rei de Judá, o próximo rei depois de Abias. Então, Salomão, houve a divisão, Jeroboão, reino do norte, e reino de Judá ficou com Roboão, filho de Salomão. Roboão, em seguida, veio Abias e agora o reinado de Asa, então rei de Judá. Abias descansou com os seus antepassados, o rei anterior, e foi sepultado na cidade de Davi, ou seja, Jerusalém. Seu filho Asa foi o seu sucessor e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova, retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos e grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maresa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra esse imenso
Exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, os etíopes fugiram, e Asa e o seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se, foram destruídos perante o Senhor e suas forças, e os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos, e em seguida voltaram para Jerusalém. Bom, então esse é o relato, né, sobre o reinado de Asa, rei de Judá. Eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e já fiz isso para os seguintes livros: de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e agora 1 Crônicas também, e agora estou no livro de 2 Crônicas. Também já fiz isso para Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 15 do segundo livro das Crônicas. Vídeo anterior, capítulo 13, que deixaria aqui no final, sobre o reinado de Abias. O capítulo 14 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Asa, rei de Judá, o próximo rei depois de Abias. Então, Salomão, houve a divisão, Jeroboão, reino do norte, e reino de Judá ficou com Roboão, filho de Salomão. Roboão, em seguida, veio Abias, e agora o reinado de Asa, então rei de Judá. Abias descansou com os seus antepassados, o rei anterior, e foi sepultado na cidade de Davi, ou seja, Jerusalém. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova, retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos e grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maresa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, os etíopes fugiram, e Asa e o seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se, foram destruídos perante o Senhor e suas forças, e os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos, e em seguida voltaram para Jerusalém. Bom, então esse é o relato, né, sobre o reinado de Asa, rei de Judá. Eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e já fiz isso para os seguintes livros: de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e agora 1 Crônicas também, e agora estou no livro de 2 Crônicas. Também já fiz isso para Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 15 do segundo livro das Crônicas. Vídeo anterior, capítulo 13, que deixaria aqui no final, sobre o reinado de Abias. O capítulo 14 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Asa, rei de Judá, o próximo rei depois de Abias. Então, Salomão, houve a divisão, Jeroboão, reino do norte, e reino de Judá ficou com Roboão, filho de Salomão. Roboão, em seguida, veio Abias, e agora o reinado de Asa, então rei de Judá. Abias descansou com os seus antepassados, o rei anterior, e foi sepultado na cidade de Davi, ou seja, Jerusalém. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova, retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado
o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá equipados com escudos e grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maresa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Senhor, ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e o seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças, e os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos, e em seguida voltaram para Jerusalém. Bom, então esse é o relato, sobre o reinado de Asa, rei de Judá. Eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e já fiz isso para os seguintes livros: de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e agora 1 Crônicas também, e agora estou no livro de 2 Crônicas. Também já fiz isso para Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 15 do segundo livro das Crônicas. Vídeo anterior, capítulo 13, que deixaria aqui no final, sobre o reinado de Asa. O capítulo 14 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Asa, rei de Judá, o próximo rei depois de Abias. Então, Salomão, houve a divisão, Jeroboão, reino do norte, e reino de Judá ficou com Roboão, filho de Salomão. Roboão, em seguida, veio Abias, e agora o reinado de Asa, então rei de Judá. Abias descansou com os seus antepassados, o rei anterior, e foi sepultado na cidade de Davi, ou seja, Jerusalém. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova, retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá equipados com escudos e grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maresa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e o seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças, e os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos, e em seguida voltaram para Jerusalém. Bom, então esse é o relato, sobre o reinado de Asa, rei de Judá. Eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e já fiz isso para os seguintes livros: de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e agora 1 Crônicas também, e agora estou no livro de 2 Crônicas. Também já fiz isso para Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 15 do segundo livro das Crônicas. Vídeo anterior, capítulo 13, que deixaria aqui no final, sobre o reinado de Asa. O capítulo 14 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Asa, rei de Judá, o próximo rei depois de Abias. Então, Salomão, houve a divisão, Jeroboão, reino do norte, e reino de Judá ficou com Roboão, filho de Salomão. Roboão, em seguida, veio Abias, e agora o reinado de Asa, então rei de Judá. Abias descansou com os seus antepassados, o rei anterior, e foi sepultado na cidade de Davi, ou seja, Jerusalém. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país
esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova, retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos e grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maresa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e o seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças, e os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos, e em seguida voltaram para Jerusalém. Bom, então esse é o relato, sobre o reinado de Asa, rei de Judá. Eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e já fiz isso para os seguintes livros: de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e agora 1 Crônicas também, e agora estou no livro de 2 Crônicas. Também já fiz isso para Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 15 do segundo livro das Crônicas. Vídeo anterior, capítulo 13, que deixaria aqui no final, sobre o reinado de Asa. O capítulo 14 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Asa, rei de Judá, o próximo rei depois de Abias. Então, Salomão, houve a divisão, Jeroboão, reino do norte, e reino de Judá ficou com Roboão, filho de Salomão. Roboão, em seguida, veio Abias, e agora o reinado de Asa, então rei de Judá. Abias descansou com os seus antepassados, o rei anterior, e foi sepultado na cidade de Davi, ou seja, Jerusalém. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova, retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos e grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maresa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e o seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças, e os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos, e em seguida voltaram para Jerusalém. Bom, então esse é o relato, sobre o reinado de Asa, rei de Judá. Eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e já fiz isso para os seguintes livros: de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel,
primeiro e segundo Reis e agora primeiro Crônicas também, e agora estou no livro de segundo Crônicas. Também já fiz isso para Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 15 do segundo livro das Crônicas. Vídeo anterior, capítulo 13, que deixaria aqui no final, sobre o reinado de Abias. O capítulo 14 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Asa, rei de Judá, o próximo rei depois de Abias. Então, Salomão, houve a divisão, Jeroboão, reino do norte, e reino de Judá ficou com Roboão, filho de Salomão. Roboão, em seguida, veio Abias, e agora o reinado de Asa, então rei de Judá. Abias descansou com os seus antepassados, o rei anterior, e foi sepultado na cidade de Davi, ou seja, Jerusalém. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova, retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos e grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maresa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e o seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças, e os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado, e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos, e em seguida voltaram para Jerusalém. Bom, então esse é o relato, sobre o reinado de Asa, rei de Judá. Eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e já fiz isso para os seguintes livros: de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e agora 1 Crônicas também, e agora estou no livro de 2 Crônicas. Também já fiz isso para Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 15 do segundo livro das Crônicas. Vídeo anterior, capítulo 13, que deixaria aqui no final, sobre o reinado de Abias. O capítulo 14 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Asa, rei de Judá, o próximo rei depois de Abias. Então, Salomão, houve a divisão, Jeroboão, reino do norte, e reino de Judá ficou com Roboão, filho de Salomão. Roboão, em seguida, veio Abias, e agora o reinado de Asa, então rei de Judá. Abias descansou com os seus antepassados, o rei anterior, e foi sepultado na cidade de Davi, ou seja, Jerusalém. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova, retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos e grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maresa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra esse imenso
exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, os etíopes fugiram, e Asa e o seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se, foram destruídos perante o Senhor e suas forças, e os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos, e em seguida voltaram para Jerusalém. Bom, então esse é o relato, né, sobre o reinado de Asa, rei de Judá. Eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e já fiz isso para os seguintes livros: de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e agora 1º Crônicas também, e agora estou no livro de 2º Crônicas. Também já fiz isso para Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 15 do 2º livro das Crônicas. Vídeo anterior, capítulo 13, que deixaria aqui no final, sobre o reinado de Asa. O capítulo 14 do 2º livro das Crônicas trata sobre o reinado de Asa, rei de Judá, o próximo rei depois de Abias. Então, Salomão, houve a divisão, Jeroboão, reino do norte, e reino de Judá ficou com Roboão, filho de Salomão. Roboão, em seguida, veio Abias, e agora o reinado de Asa, então rei de Judá. Abias descansou com os seus antepassados, o rei anterior, e foi sepultado na cidade de Davi, ou seja, Jerusalém. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova, retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos e grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maresa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, os etíopes fugiram, e Asa e o seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se, foram destruídos perante o Senhor e suas forças, e os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos, e em seguida voltaram para Jerusalém. Bom, então esse é o relato, né, sobre o reinado de Asa, rei de Judá. Eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e já fiz isso para os seguintes livros: de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e agora 1º Crônicas também, e agora estou no livro de 2º Crônicas. Também já fiz isso para Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 15 do 2º livro das Crônicas. Vídeo anterior, capítulo 13, que deixaria aqui no final, sobre o reinado de Asa. O capítulo 14 do 2º livro das Crônicas trata sobre o reinado de Asa, rei de Judá, o próximo rei depois de Abias. Então, Salomão, houve a divisão, Jeroboão, reino do norte, e reino de Judá ficou com Roboão, filho de Salomão. Roboão, em seguida, veio Abias, e agora o reinado de Asa, então rei de Judá. Abias descansou com os seus antepassados, o rei anterior, e foi sepultado na cidade de Davi, ou seja, Jerusalém. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova, retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado
o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos e grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maresa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Senhor, ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e o seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se, foram destruídos perante